Tá, então agora são 9h10. Nós vamos iniciar a nossa aula no dia 14 de outubro. E aí vocês lembram que a gente estava fazendo essas questões aqui que eu estou mostrando na tela? A gente estava resolvendo essas questões. E aí até eu coloquei essas questões no roteiro de estudo para vocês fazerem e me entregarem na aula passada. Lembra, gente? Sim. Aí ficou mais fácil de vocês responderem, né? Que a gente fez juntos. Lembra? E aí nós fizemos até a 4, não foi? Acho que foi até a 4, né? Que tinha a charge. Agora a gente vai terminar de responder essas questões. E aí, se der tempo, a gente continua falando mais algumas coisinhas. Vocês conseguem ver essa tela aqui? Uhum. Vamos responder então. Lembrando que as questões que nós vamos responder hoje está no roteiro de estudo de vocês para vocês responderem e me entregar. Então, se vocês prestarem bastante atenção na aula, depois é facinho vocês responderem. Então, vamos ler aqui a questão 5. Alguém lê para mim, por favor? Alguém? Pode ler? Pode. Como é que é esse nome? Durkheim? Durkheim, isso. Ao definir o conceito de fatos sociais, assinalou quatro características conceituais, em as quais o referem fenômenos não integralmente apreendidos. São elas? Isso. Vocês lembram o conceito de fato social de Durkheim? Quem lembra aí o conceito de fato social de Durkheim? A gente cansou de falar. Lembra? Lembra que Durkheim falava assim: fatos sociais, né? Fato social é seu objeto de estudo. Então, fatos sociais são maneiras coletivas de agir, pensar e sentir que exercem uma coerção sobre o indivíduo. O que seriam essas maneiras coletivas? Porque é algo praticado no coletivo, né? E aí uma das características dos fatos sociais é a generalidade, é algo comum a todos. Então, são maneiras coletivas, né, de agir, pensar e sentir que exercem uma coerção. O que seria essa coerção? O indivíduo vai se sentir pressionado a agir de determinada forma, embora ele não perceba, né? E são exteriores aos indivíduos. Então, os fatos sociais têm 3 características: geral, exterior e coercitivo. E aí aqui tá pedindo Durkheim define o conceito de fato social e aí as 4 características, né? E aí o que não é integralmente, o que não é a ideia do fato social. Vamos ver aqui alternativa A. Alguém lê para mim, por favor? Eu vou escolher quem que vai ler. Lê aí. Pode ler, professora? Lê, pode ler. Letra A, a distinção, o individualismo, a luta de classes e a anomia. Não, isso aí não se refere à ideia do conceito de fato social do Durkheim. Anomia até que Durkheim estuda, né? Anomia seria a sociedade sem ordem, né? A de negação. Classes sociais, quem fala é o Karl Marx. Essa individualismo, Durkheim não fala, né? Nem da distinção. Vamos ver a letra B. Leia, Sofia, a letra B, por favor.
Ou quem quiser, continua, Karen, por favor. Karen? Ah, não, Ou eu, é professora? Cauane, desculpa. O poder de coerção, a existência de alguma sanção determinada contra quem tentar agredi-lo, a resistência generalizada contra quem tenta violá-lo, a independência de qualquer forma individual. Ou seja, lembra que o fato social tem esse poder de coerção? O que seria coerção? A ideia de um indivíduo ser pressionado a agir de determinada forma. Então tem esse poder coercitivo. A existência de uma sanção. O que seria a sanção? Seria as punições. Se o indivíduo não usar máscara, ele vai ser punido, né? Ele vai pagar uma multa, porque a máscara é um fato social. Por que é um fato social? Porque entra nas 3 características dos fatos sociais. A generalidade. O que seria a generalidade? Comum a todos os indivíduos, né? Então, todos os indivíduos são obrigados a usar a máscara, independente se é presidente, papa, se é juiz, né? Independente de qualquer cidadão, todos os cidadãos são obrigados a usar a máscara. Então, tem esse poder de coerção, né? O uso da máscara é coercitivo, o indivíduo é obrigado a usar a máscara. O que acontece se o indivíduo não usar a máscara? Ele vai sofrer uma sanção, que pode se dar através de uma multa, né? Contra quem tentar agredi-lo. E a resistência generalizada contra quem tentar violá-lo, independente de qualquer forma individual. Ou seja, essa alternativa é a correta, né? Porque explica justamente a ideia do conceito de fato social, esse poder coercitivo, né? Essa sanção para quem infringe esse poder coercitivo, a ideia de ser generalizado, né? E a ideia de ser que não depende da nossa vontade própria. Entendeu? Alguma dúvida? Vamos ver então por que a C está incorreta. Continua aí, Cauane, por favor. O poder de transubstanciação, sua capacidade de reversão, a existência de qualquer sanção contra os que o agridem, a sua suscetibilidade à influência individual. Né? Aqui fala da inexistência de qualquer sanção contra os que lhe agridem. O que seria a inexistência? Inexistência não é a ideia de não existir? Então, não existe sanção. O que seria sanção? Não existe uma certa punição contra os que agridem. Né? Eu acabei de falar que quem não usa máscara, eles não vão sofrer uma sanção, não vão sofrer uma punição, e essa punição não pode se dar através de uma multa, né? Essa sanção não pode se dar através de você não poder adentrar a um estabelecimento comercial, ou seja, essa inexistência é errado. Existe sim uma sanção. E essas outras palavras difíceis aqui não tem nada a ver, né? Influência individual, poder de transubordinação, que eu nem sei falar, capacidade de reversão também está errada. Então, a alternativa C está incorreta. Vamos ver a alternativa D. Continua para nós. Sua determinação absoluta pela luta de classes e prevalência de caráter racional orientado aos valores e a reconfiguração da divisão social do trabalho e a presença indelével da anomia. Isso, né? Colocaram um tanto de palavra aqui, tudo misturada, que não tem nada a ver com nada, né? Então, misturou classe social com valor, com divisão social do trabalho, ou seja, juntaram um tanto de palavra e colocaram aqui no meio para tentar definir o fato social, né?
mas que não tem nada a ver com aquilo que é realmente fato social. E a última questão, letra E. A completa ausência de coerção, prevalência de racionalidade, o desprezo ao social e a influência da moda. Completa ausência de coerção? Não, né? O fato social, uma das características é justamente a coerção, a coercitividade, a obrigação do indivíduo a seguir regras, normas, leis, a agir e pensar de determinada maneira, embora ele não perceba na sua consciência, né? Quantas vezes a gente faz determinadas coisas não porque a gente quer, não porque a gente gosta, mas porque a gente é obrigado a agir de determinada forma, né? A fazer determinadas coisas, como por exemplo, estar agora assistindo aula, né? Provavelmente muitos de vocês gostariam de estar dormindo, né? Fazendo outras coisas, se divertindo, mas a educação, a escola é justamente um fato social, né? Porque todos os indivíduos, né? Todos os indivíduos, então, de 4 a 18 anos, 17 anos, têm que estar na escola. Se eles não estiverem na escola, eles vão ser punidos. Quem vai ser punido serão os pais, né? Já que eles são de menores ainda. Então, a educação, a escola é essa coerção, né? Ou seja, é para todos os indivíduos. De 4 a 17 anos é obrigatório, está na LDB, está na Constituição. Então, tem esse poder de coerção. O fato social não fala nada de racionalidade, né? Porque é muito mais essa coerção, né? Essa muitas das vezes é inconsciente, também não tem nada a ver com desprezo social. O fato social influencia sim na moda, mas isso aqui está em outro contexto, né? Está descontextualizado. Então, a alternativa correta, se vocês já quiserem anotar aí para depois vocês responderem, que é a atividade de hoje, é a letra B, que seria o poder de coerção que o fato social tem, a existência de uma sanção, né, de uma punição. Toda vez que a gente fala em sanção, a gente está falando de punição determinada contra quem tentar agredi-lo, ou seja, quem tentar burlar o fato social, que seriam as leis e as regras sociais, e a resistência generalizada contra tentar violá-lo, e a independência de qualquer forma individual. Ou seja, essa é a ideia do fato social. Essa questão é um pouco complicada, mas deu para entender? E aí, se vocês já quiserem anotar aí, que essa aí já é a nossa atividade de hoje, que está no roteiro de estudo. Alguma dúvida nessa atividade? Não, né? Vamos ver aqui a questão 6. Vou pedir para a Ingrid ler para nós. Tá, Ingrid? Tá. Então, lê aí pra gente a questão 6. De acordo com a definição de fato social, assinale a alternativa incorreta e justifique o porquê de estar incorreta. Isso. Então, aqui nós temos algumas, vão dizer, algumas coisas que poderiam ser fato social, e aí a gente vai julgar se é ou não fato social. Leia, Ingrid, a letra A, por favor. A escola é um fato social e, como instituição, cumpre um relevante papel na formatação do comportamento individual, em consonância com as regras e valores presentes na consciência coletiva. Essa alternativa tá certa ou errada? Não sei. Tá, eu vou explicar e depois você vê se você entendeu. A escola é um fato social? Sim. Por que a escola é um fato social? Né? Enquanto instituição, ela é comum, né,
a todos os indivíduos, entrando naquelas características dos fatos sociais. Geral quer dizer que é para todos, né? É geral, né? É comum a todos os indivíduos. Que indivíduos são esses? Indivíduos de 4 a 17 anos, né? Que vai lá desde a pré-escola até o ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Todos esses indivíduos de 4 a 17 anos têm que estar onde? Na escola. O que acontece se um indivíduo desse não estiver na escola? Ele vai ser preso? Não, né? Porque menores de idade não são presos, né? Eles não são presos, né? E aí, mas vai haver uma punição para esses indivíduos que não estão na escola? Sim, quem serão punidos? Os pais ou os responsáveis, né? Ou os pais ou os responsáveis. Por quê? Porque esses indivíduos têm que estar na escola. E aí essa ideia de que todos os indivíduos de 4 a 17 anos têm que estar na escola é a questão da generalidade. A ideia da punição seria a coercitividade, né? A coercitividade seria a ideia de que quem não estiver na escola de tal idade a tal idade, os pais ou responsáveis serão punidos, né? De que forma? Através do conselho tutelar, né? Até mesmo perder a guarda de seus filhos. E a outra característica é a exterioridade. Por exemplo, agora, né? Vocês poderiam querer não estar assistindo aula, né? Estar em casa já estão, né? Poderiam querer estar num clube, né? Estar passeando, mas não. É algo exterior a você, é algo que independe da sua vontade, você tem que estar na escola. No caso, nós não estamos na escola fisicamente, né? Mas já que a escola é sim um fato social, a escola, mesmo em tempo de pandemia, a escola continua. Mesmo que ela não continue lá na instituição, né, que nós vamos todos os dias, a escola vai até a sua casa, né, como está acontecendo agora. Então, a escola é um fato social, né, por entrar nessas 3 características: geral, exterior e coercitivo. Geral porque é comum a todos, exterior porque é algo fora de você, é algo que independe da sua vontade para acontecer ou não, e coercitivo porque se você não vai para a escola, seus pais ou responsáveis serão punidos. Então, a escola como instituição cumpre um relevante papel na formação do comportamento individual, em consonância com as regras e valores presentes na consciência coletiva. Sim, a escola faz tudo isso, né? Ela vai, então, estar em consonância com as regras e valores presentes na consciência coletiva. Então, a escola é um fato social? Sim. Nós iremos marcar essa? Não. Por quê? Porque nós iremos marcar a alternativa incorreta, né? Que não está de acordo com a definição de fato social para Durkheim. Entendeu, Ingrid? Sim. Ficou mais claro? Sim. Aham. Entendeu, Letícia, Sofia, Cauane? Entenderam? Sim. Tá bom, qualquer coisa vocês podem chamar aí. Então, nós vimos que a escola é um fato social. Vamos ver a alternativa B. Leia pra gente, Ingrid, alternativa B. A arquitetura de nossas casas constitui um fato social, na medida em que seguimos padrões e obedecemos a um senso estético exterior às nossas consciências individuais. Então, essa questão fala da arquitetura constituir um fato social, no sentido de que ela segue padrões, né, de um senso estético, que são exteriores às nossas consciências individuais. Já viu que todas as casas são mais ou menos iguais? Né? Tem lá o telhado meio triangular, né? Tem lá aquela estrutura parecida, né? Seguem os mesmos materiais, as telhas, as madeiras, né? Ou seja, também constitui fato social porque segue esse padrão estético, né? É muito difícil você ver uma casa diferentona, né? Mas aí se você vê uma casa bem diferente,
todo mundo vai ter aquele olhar diferenciado sobre aquela casa. Esse exemplo de arquitetura de casas não é um bom exemplo de fato social, né? Porque é uma coisa mais parada, né? Mas também entra nessa característica dos fatos sociais, que são os padrões, né? Os fatos sociais seguem então um padrão, né? Um senso estético, né? E esse senso estético pode se dar também através das nossas vestimentas, né? Todo mundo se veste mais ou menos parecido, a gente acha que não, mas pensa num desfile de moda, tem aquelas roupas esquisitonas lá, né? Daquele jeito totalmente estranho, umas coisas que você não usa no dia a dia, né? Então a gente segue sim um padrão estético nas nossas roupas, na nossa maneira de se vestir, né? A maioria das pessoas usam calça jeans, camiseta, né? Tênis, sandália, blusas, ou seja, todo mundo se veste de maneira parecida. Ninguém se veste como um vestido de um desfile de moda com aquelas roupas estranhas, né, com muito brilho e com muitas coisas extravagantes assim. Então a nossa vestimenta, né, também segue a moda casual, né, não a moda de desfile. Então essa também é um fato social. Alguma dúvida nessa? Não, mas esse exemplo de arquitetura não é um bom exemplo, mas essa questão, né, são questões de Enem vestibular, a gente tem que responder. Continua aí, Ingrid, letra C. O sistema eleitoral é um fato social, porque pertence à esfera da vida política. Alguém vai votar dia 15 de novembro? Alguém aqui vai votar? Alguém tem Eu título? não. Não. Vocês não têm mais de 18 não, né? Não, eu nem tenho título ainda. Nem 16. Quantos anos vocês têm? 16 eu 15? tenho. Eu vou tenho fazer 16. 17. Eu tenho 15. Letícia tem 15, Ingrid tem 16, a Sofia tem 16, a Cauane tem 16 também? Ou 15? Sim, não, 16. Mas aí, quem tem 16, né, no caso a Sofia, a Cauane, a Ingrid, vocês poderiam tirar o título, não poderiam? O título de eleitor, fazer o título de eleitor? Mas aí vocês não quiseram fazer? Como que é a história aí? É porque eu não gosto muito desses negócios, eu fico com preguiça também. Pelo mesmo motivo. Isso. Mas, né, por enquanto, vocês com 16 anos, vocês podem, mas não são obrigados, né? No caso da Letícia, ela não pode, né? Com 15 anos não pode. Já vocês, Ingrid, Sofia e Cauane, podem, mas não são obrigados, né? Mas com 18 anos, vocês devem e serão obrigados, querendo ou não, gostando ou não, né? Ou seja, Sofia, não adianta, eu não gosto, né? Eu não ligo muito para essas coisas. Com 18 anos, né, vocês serão obrigados de qualquer forma a fazer lá o seu título de eleitor. Por quê? Por que será? O que acontece? O que vocês acham que acontece se vocês não tiverem lá? Eu não sei se vocês sabem ou se já viram os pais de vocês, as mães, quando a gente vai votar, no ato da gente votar, a gente recebe um papelzinho bem pequenininho assim. Depois, vocês, não sei se essa eleição vai ter, por causa da contaminação, mas ao votar eles te dão um papelzinho comprovando que você votou. Ou você consegue pegar lá no site do TRE, né, que é o Tribunal Regional Eleitoral, vocês conseguem pegar uma declaração de quitação eleitoral. O que acontece? Se você não tiver kit, né,
Nessa declaração fala assim: fulano de tal está quite com as suas obrigações eleitorais, uma coisa assim. O que acontece se eu não estiver quite com as minhas obrigações eleitorais? Né? Quando você vai, por exemplo, tomar posse num concurso, ou então quando você vai arrumar um emprego, né? Ou até mesmo quando você vai viajar, muitas das vezes vai pedir se você está quite com as suas obrigações eleitorais. Se você não tiver quite com essas obrigações eleitorais, você pode não conseguir arrumar um emprego, pode não conseguir viajar, ou seja, será que isso então entra na característica dos fatos sociais, né? Então, o sistema eleitoral é um fato social? Sim, é um fato social, porque pertence à esfera da vida política, mas não só, porque entra naquelas 3 características: geral, exterior e coercitivo. Geral porque todos os indivíduos, né, acima de 18 anos são obrigatórios, né, obrigatórios a votar. Coercitivo, o que seria essa coerção, né? Essa obrigação. Se o indivíduo não agir de determinada forma, ele vai sofrer uma sanção. Seria que, se o indivíduo não votar, ele, além de pagar multa, ele vai sofrer uma série de consequências. Não poder viajar, não poder tomar posse no concurso, não poder uma série de coisas. Ou seja, coercitivo. E exterior, né? É igual a Sofia falou, eu não gosto, né? Por enquanto ela tem essa opção de não gostar e não querer. Mas quando a Sofia e todas vocês tiverem 18 anos, vocês são obrigadas a votar, nem que você chegue lá e vote nulo, né? Nem que você chegue lá e vote em branco, né? Nem que você chegue lá e não vote para ninguém, né? Quando você não vota em ninguém, você está votando nulo. Você tem que ir lá digitar 0000, né? Que aí você está votando nulo, você vai estar votando para ninguém. Então, mesmo que você não queira votar em ninguém, você é obrigado a votar em ninguém, né? Você é obrigado a votar nulo, né? E o voto em branco vai para quem está ganhando, tá? Então, o sistema eleitoral é um fato social? Sim, é um fato social, porque entra nas 3 características dos fatos sociais. Estão entendendo? Sim. Tá. Então, aproveita que vocês não precisem votar, porque daqui 2 anos, mais ou menos, 2 anos, né, em 2022, vocês vão ter que votar para presidente ainda, né? Então, é bom que vocês já se familiarizem com esse tema, né? Não vote em qualquer pessoa porque gosta, porque foi com a cara, mas sim veja as propostas, os projetos, né? O que essa pessoa tem para oferecer para a sua cidade, para o seu bairro, para o seu país, né? Ver se essa pessoa tem a ficha limpa, né? A sua história na política, né? Ou seja, a gente não pode votar numa pessoa, porque o fulano pediu, né? Agora que nós estamos em período eleitoral, direto, pessoas me pedem para votar para pessoas que eu nem conheço. Eu vou votar nessas pessoas? Eu posso votar, né? Eu posso ver o que essa pessoa faz de bom, né? O que ela já fez, quais são esses projetos, mas eu não vou votar porque fulano me pediu para votar para o amigo dele, né? Eu não vou votar porque fulano disse se eu votar nele, eu vou ganhar um sapato novo, né? Eu vou ganhar um emprego, eu vou ganhar... Não, eu não posso votar, né, pensando nisso. Eu tenho que votar pensando quais são os seus projetos para a minha cidade, né? Para o meu bairro, no caso aqui na cidade de Goiânia, né? Quais são os candidatos que vão fazer algo de bom, né? E depois, né? É sempre bom que a gente anote, né? O que esse candidato está falando, o que esse candidato está fazendo, né? Dizendo que vai fazer para quando ele, acaso, se ele ganhar,
eu poder ir lá e falar, ó, fulano, você prometeu, se você ganhasse, você ia fazer isso, isso e aquilo, né? Tem um candidato na televisão, que eu até esqueci o nome dele, ele tá falando que se ele ganhar, ele vai reduzir a passagem de ônibus para R$ 2. Vocês acreditam nisso? Nossa, eu duvido muito. Pois é. E eu quero que ele ganhe para que eu possa depois ir lá cobrar. Cadê a minha passagem de 4,30, né? Que custa? Cadê a passagem de 4,30 para R$ 2 que você prometeu, né? Igual o Marconi prometeu várias coisas e não cumpriu. Então, vai passando o tempo, a gente esquece das promessas, esquece das coisas, né? Um outro lá tá falando que vai dar um vale creche de R$ 300 ou R$ 200. Primeiro, uma creche não custa só isso, né? Mas eu quero ver se ele vai conseguir dar R$ 300 para esse tanto de mãe que tem filho que não tem paga em creche, né? Então é bom que a gente anote as coisas, não esqueça, né? Porque com o passar do tempo a gente vai esquecendo durante os 4 anos, né? Que a gente tem para cobrar e que a gente cobre sim depois, né? E não vote em candidato pela aparência ou porque você acha ele. Tem umas coisas muito estranhas que aparecem na internet e na televisão. A gente tem que considerar que a política é uma coisa séria, porque a política está definindo os rumos das nossas vidas, né? Não só das nossas vidas, como dos nossos filhos, dos nossos netos, para que a gente tenha uma qualidade de vida, né? Então, a política entra como fato social. Vamos ver aqui. Então, nós vimos que todas essas questões estão corretas. Aí está pedindo a incorreta. Vamos ver aqui a letra D. Espera aí. Leia pra gente, Ingrid, a letra D. O ato de adoecer é um fato social, pois possuindo motivações biológicas, podem ser percebidos como exteriores aos indivíduos, excetuando-se as doenças e influenciadas por fatores sociais. Essa eu não vou responder. O que vocês acham dessa questão? O ato de adoecer é um fato social? Creio que não. Isso. O ato de adoecer não é um fato social. Primeiro, não são todas as pessoas que adoecem. Tem pessoas que nunca na vida pegam uma gripe, né? Que morre aos 80 anos e ainda morre de acidente de alguma coisa, né? Tem pessoa que nunca tomou nenhum remédio, né? Como nós vemos aqui nessa doença, né? Nesse Covid, né? Que algumas pessoas pegam, outras não pegam. Algumas pessoas pegam e nem sabem que pegaram, outras pessoas pegam e morrem, né? Outras pessoas pegam e sentem lá mal 2 dias, né? E outras pessoas pegam e nem sabem que pegaram, mas já pegaram, já se curaram, já passaram, né? E isso independente, né, de idade, de classe social, de sexo, de etnia, né? Se tem ou não doença, Esse é um vírus ainda para ser estudado por muitos e muitos tempo, né? Por que algumas pessoas saudáveis pegam e morrem, né? E são jovens e são saudáveis, outras pessoas pegam e nem sabem que pegam, outras pessoas que têm uma série de doenças pegam e não acontece nada, né? Outras pessoas jovens morrem, outras pessoas velhas ficam sadias, né? É um vírus a ser analisado ainda por vários e vários anos para entender o porquê disso, né? Quais são as características do meu corpo que faz eu pegar, né, e não sentir nada, e faz outras pessoas pegarem e saírem bem ou até morrerem, né? Então, o ato de adoecer não é um fato social, ou seja, não é comum a todos os indivíduos, né? Ainda bem, né? E, por exemplo, o coronavírus não são todas as pessoas que pegam ou que morrem, né? Ainda bem, né? Por exemplo.
né? Não são todas as pessoas que ficam gripadas, por exemplo, né? Ou seja, então não é um fato social, não é comum a todos os indivíduos. O fato social não tem nada a ver com motivações biológicas, né? Ou seja, não tem nada a ver doença com fato social, né? Então, essa é a alternativa incorreta. Essa é a alternativa que vocês devem marcar lá. Ótimo, vamos responder. Alguma dúvida nessa questão? Então, aqui perguntou o que é fato social. A escola é fato social, a arquitetura de nossas casas é um fato social, o sistema eleitoral também é um fato social. O ato de adoecer também é um fato social. Eu vou colocar uma outra alternativa nessa questão. O nosso sistema monetário, a nossa moeda, no caso, o nosso real, é um fato social? O que vocês acham? O real, né? O nosso dinheiro. É, Por quê, Sofia? eu sinto que é, eu não sei explicar, eu acho que é. Por exemplo, aqui, né, nós utilizamos o real. Se você quiser pagar com o nosso dinheiro lá na China, lá no Japão, né, você vai conseguir? Não. Você vai ter que trocar a moeda, né? Não, nem todos os lugares eles aceitam. Se uma pessoa quiser pagar com uma moeda japonesa, chinesa, o pão da esquina, vou lá comprar o pão e aí na hora de pagar eu vou pagar em dólar, né? Eu vou pagar em iene, em euro, uma moeda africana com uma moeda japonesa. Eu vou conseguir? Será que o Zé da esquina lá vai, o padeiro da esquina, né, o dono lá do supermercado, da venda, vai aceitar essa moeda na hora de receber o dinheiro do pão? Não. Não, né? Porque o que adianta? Né? Nós não utilizamos essa moeda, né? Então, o nosso sistema monetário é o real. Então, é comum a todos os indivíduos brasileiros no território brasileiro utilizarem o real para pagar os produtos, né? É algo coercitivo. Se eu vou pagar com outra moeda, não adianta, né? E é comum a todos, né? É geral. Isso também entra na nossa língua, na nossa linguagem. Aqui nós falamos o português, né? Brasileiro. Se eu for falar o japonês, o inglês, né? O alemão, eu não vou me conseguir, né? Me comunicar. E de certa forma, eu vou ser excluído, né? De certa forma, né? Da nossa sociedade. Então, o sistema monetário, né, a língua do nosso país também é um fato social. Vamos ver aqui a questão 7. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Leia pra gente, Sofia, a questão 7. O direito é uma ordem que atribui a todo membro da comunidade seus deveres, e desse modo sua posição na comunidade, por meio de uma técnica específica, prevendo um ato de coerção, uma sanção redigida contra um membro da comunidade que não cumpre com seu dever, relacionando a definição do direito Claessing, é assim que se fala? E as definições das características. Os fatos sociais expõem por Emily, não sei o nome dele. Durkheim. Qual delas se Quais, relaciona ao direito? quais delas são relacionadas ao direito? Isso. O que o direito faz na nossa sociedade? Né? O direito não atribui direitos e deveres, né? O direito não vai, quando você vai lá contratar um advogado, não é porque você quer garantir o seu direito, se defender, né? E aí condenar alguém, né? E aí essa pessoa, pelo direito, ela não é punida, ela não é presa, ou ela não tem que pagar uma multa, né? Ou ela não fica impedida, por exemplo, se ela tem várias multas de trânsito, ela não é impedida de dirigir, né? Ela não sofre uma sanção.
Se ela mata alguém, ela não é presa, né? Deveria ser presa, né? Se ela agride alguém, né? Ela não é condenada. Então, o direito não tem esse poder coercitivo, né? Que vai ter essa sanção, né? Essa punição. E aí, dos fatos sociais expostos por Durkheim, qual relaciona ao direito? Letra A, aparente? É essa? Sim ou não? Não, não é essa. Letra B, introspecção? Também não. Letra C, exterioridade? A exterioridade é uma característica dos fatos sociais, é algo fora de você, né? Mas não é essa característica relacionada ao direito, né? Enquanto ordem, né? Enquanto ordem que atribui à comunidade direitos e deveres. O que seria, então, a coercitividade? O indivíduo, então, é obrigado a agir de determinada forma. Embora ele não queira, embora ele não perceba, ele é obrigado a seguir uma ordem, uma regra, uma lei. Então, a alternativa correta seria a letra D. Então, anotem aí a letra D, e aí, depois, vocês me entregam a atividade de hoje. Deixa eu ver quem vai ler. Letícia já leu. Cauane já leu. Letícia, lê pra gente. A 8, por favor. A 8? A primeira regra é a mais fundamental e considerar os fatos sociais como as coisas. Emile Durkheim vai dizer que os fatos sociais, ele fala uma coisa que eu achei até engraçada. Ele fala que os fatos sociais devem ser considerados como coisas. Como assim como coisas? Devem analisar os fatos sociais como coisas. Coisas, ele fala que é algo distante de nós, para que nós não influenciemos através do nosso senso comum. Quando você vai lá no laboratório de informática ou de biologia, você vai analisar lá uma célula. Então, você deve analisar essa célula como uma coisa, né? Algo fora de você. Já para Durkheim, já que nós estamos inseridos na sociedade, nós fazemos parte dessa sociedade, para Durkheim nós também devemos analisar os fenômenos sociais como coisas, para que nós não influenciemos através do nosso senso comum os fenômenos sociais. Então, por isso que ele fala que nós devemos analisar os fatos sociais como coisas, como algo distante a nós, né? Para que nós não influenciemos o nosso objeto de estudo. Peraí. Eu aqui. Letra A. Letícia, lê aí pra gente. A letra A. Essa aqui, ó. Identificar os fatos sociais mais volúveis e que variam conforme os anexos individuais para, assim, definir sua explicação e objetiva. Não é essa. Não é algo volúvel, né? Vou dar uma corridinha aqui, que a nossa aula vai até às 10. B. Aprender os acontecimentos da sociedade a partir da consciência individual do pesquisador? Não, né? O pesquisador não deve colocar a sua consciência individual no seu objeto de estudo, pois se ele colocar a sua consciência individual, seu objeto de estudo vai sofrer influência. C. Afastar a sociologia do padrão científico encontrado nas ciências naturais? Não, a sociologia é uma ciência, né? Assim como as ciências da natureza, né?
ou seja, ela tem sim o seu padrão científico, então não se deve afastar o padrão científico da sociologia, né? Da sociologia enquanto ciência da sociedade. Então também está errada. D. Estudar os fenômenos sociais como algo exterior aos indivíduos conscientes que os concebe por meio de observações e experimentações. Essa alternativa é a correta. Por quê? A gente deve estudar os fenômenos sociais como algo exterior ao indivíduo. Exterior por quê? Porque está fora do indivíduo. Então, exterior aos indivíduos conscientes que vai conceber essas experimentações, né? Ou seja, por isso que devem analisar os fatos sociais como coisa, né, algo distante do indivíduo. E letra E, analisar cientificamente a sociedade a partir das representações do senso comum? Não é senso comum. Nós não devemos analisar a sociedade com o senso comum. Vamos aqui rapidinho para a gente terminar. Vamos ver aqui a número 9. Ó, o modo de vestir determina a identidade de grupos sociais, simboliza o poder e comunica o status dos indivíduos. Seu caráter institucional assume grande importância à medida que inclui ou exclui indivíduos de categoria ou estratos sociais. Então, o modo de se vestir vai tanto incluir como excluir os indivíduos da sociedade. Ele exemplifica bem aquilo que Durkheim afirma ser o objeto de estudo dos sociólogos, uma representação coletiva que vai além de ser válida para todos os indivíduos que fazem parte de um determinado grupo, expressa a exterioridade e a coercitividade. Assinale as opções a seguir, aquela que apresenta o objeto de estudo da sociologia segundo Durkheim. Na verdade, a aula de vocês já acabou, né? Tá, só para a gente terminar aqui, qual que é o objeto de estudo de Durkheim? Os fatos sociais. Então, a alternativa correta é o fato social. E aqui na número 10, a correta é a A. Achei que a aula ia até às 10, né? Não, a aula vai até às 9h50. Então, a gente ultrapassou um pouquinho. Ô, professora, Então, qual que é a 8? Que eu me perdi. Tá. Só que, ó, a 10 é a A 9 também é a A, e a 8... Ali, a 8... A não é, a C não é. A letra D. É a letra D. Obrigada. É a letra Obrigada. D, né? Que eu tinha falado isso, a letra D. Porque a letra E fala do senso comum, não é? A letra C fala do padrão, né? Afastado da ciência, não, também não. Acontecimentos individuais do pesquisador, não. Isso, é a letra D. E aí, gente, desculpa porque a gente ultrapassou. Achei que era até às 10, não, é até às 9h50. E aí, agora, 10 horas, vocês têm outra aula. Alguma dúvida? Não, né? Então, a gente já se despede. Não. Vocês já têm outra aula. Então, até a próxima aula daqui 15 dias. Qualquer coisa, me manda no zap dúvidas e perguntas, tá? Tchau, tchau. Ok. Tá bom. Obrigada. Tchau. Tchau, prof. Tchau.